Você já percebeu que tem uma flor aparecendo cada vez mais nas tatuagens femininas? E não, dessa vez não estou falando de rosas, estou falando dos lírios. Nos últimos tempos, principalmente no Instagram e no TikTok, os lírios começaram a aparecer com uma frequência absurda. E o mais interessante é perceber que quem está procurando esse estilo são mulheres cada vez mais jovens, que estão trocando as flores tradicionais, como rosas, por desenhos de lírios maiores, delicados e com bastante movimento. E foi exatamente isso que aconteceu com essa cliente. Ela acabou de completar 18 anos e decidiu fazer uma coisa que provavelmente vai marcar essa fase da vida dela para sempre. Até então, ela tinha apenas uma tatuagem pequena, uma letra R na costela. Só que para comemorar o aniversário, ela decidiu se presentear com algo completamente diferente. 2 flores de lírio ocupando praticamente as costas inteiras. E hoje eu quero te mostrar essa tatuagem do começo ao fim, mas também conversar sobre uma coisa que tenho percebido cada vez mais no meu trabalho. Por que os lírios estão fazendo tanto sucesso entre as mulheres mais jovens? Porque não é simplesmente uma flor bonita. Existe um motivo para esse estilo estar aparecendo tanto nas referências que chegam até mim. E quando a gente pensa em tatuagem de flor, provavelmente a primeira imagem que vem na cabeça é uma rosa. A rosa é praticamente um clássico da tatuagem. Ela funciona em praticamente qualquer lugar do corpo. Tem uma quantidade enorme de referências e pode ser trabalhada em vários estilos. Mas parece que uma parte das mulheres mais jovens estão procurando justamente fugir um pouco desse caminho mais tradicional. E é aí que entra o lírio. O lírio tem uma característica que eu acho muito interessante para a tatuagem. Ela tem movimento. As pétalas são mais abertas, mais alongadas e criam linhas que podem acompanhar perfeitamente a anatomia do corpo. E quando você coloca 2 lírios nas costas, por exemplo, você consegue brincar com direção, tamanho, espaço negativo e composição. Você não está simplesmente colocando uma flor em cima da pele. Você está praticamente desenhando uma composição que acompanha o corpo. E foi exatamente essa ideia aqui. Quando ela chegou, a proposta já era fazer algo grande. E eu gosto muito quando o cliente entende que uma tatuagem grande não precisa ser necessariamente pesada. A gente pode trabalhar uma composição grande e ainda manter aquela aparência mais delicada, principalmente quando estamos falando de costas feminina. Nesse caso, os 2 lírios ocupam uma área enorme, mas existe bastante respiro entre os elementos. Isso faz com que a tatuagem continue tendo presença, sem parecer que simplesmente jogaram um desenho gigante nas costas. E tem outro detalhe interessante. Essa era praticamente a primeira experiência dela com uma tatuagem grande, porque até então ela tinha somente uma pequena letra R na costela. Ou seja, sair de uma tatuagem pequena para uma composição que pega praticamente as costas inteiras é uma diferença absurda. Mas ela estava muito tranquila. Na verdade, durante a sessão, parecia que ela já era tatuada há anos. E isso também foi uma surpresa. Porque quando a pessoa vai fazer uma tatuagem desse tamanho pela primeira vez, geralmente existe aquela expectativa. Será que vai doer muito? Será que vou aguentar? Será que vou precisar parar? E nesse caso, ela praticamente não sentiu nada. A sessão foi muito tranquila. Agora vamos falar um pouco da parte técnica, porque essa tatuagem também teve algumas escolhas que fazem bastante diferença no resultado final. Para construir praticamente toda a tatuagem, eu trabalhei utilizando uma 0805RL, ou seja, cartuchos de agulha fina, e que quando olha uma tatuagem grande como essa, pode parecer que simplesmente foi feita com uma agulha fina e pronto, mas existe muito mais coisa acontecendo. Porque quando você trabalha com uma agulha mais fina em uma área grande, você precisa saber exatamente onde colocar o peso e aonde deixar a pele respirar. E como uma das técnicas que eu utilizei foi justamente o preenchimento em algumas partes do desenho, em determinados pontos eu fui trabalhando o traço por dentro, reforçando algumas áreas para conseguir engrossar visualmente determinadas linhas. Isso é muito interessante porque você consegue criar variação traços simplesmente sem precisar trocar a agulha. Então você tem uma linha mais delicada em determinada região e conforme a composição pede, você consegue aumentar a presença daquele traço, engrossando. E é uma coisa pequena, mas que muda bastante a leitura da tatuagem. E aí chegamos na sombra. Aqui eu também quis trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Eu não utilizei diluente, foi praticamente tudo feito com preto puro. E aí você pode pensar, mas como você consegue fazer uma sombra suave usando só preto? A resposta está muito mais na mão do que na tinta. É controle de peso. Quanto mais leve o trabalho, mais suave fica a aplicação. Quanto mais peso eu coloco na mão, mais intensa fica aquela área. E para construir as sombras dos lírios, eu utilizei bastante a técnica de rastelado. É aquela movimentação que permite criar uma transição de sombra sem simplesmente jogar uma massa preta em cima da pele. Você vai construindo, vai criando textura, vai controlando a pressão e principalmente vai entendendo o quanto aquela pele está aceitando. Porque a tatuagem não é simplesmente apertar a máquina e seguir o desenho. Você precisa estar o tempo inteiro observando a pele. Agora volta comigo para a história dessa cliente. Ela acabou de completar 18 anos, tem uma tatuagem de letra R na costela e ela decidiu que queria se dar de presente. Só que não foi um presente que vai ficar guardado numa caixa. Foi um presente que ela vai carregar todos os dias. E eu acho isso muito interessante quando uma pessoa escolhe uma tatuagem para marcar uma fase. Porque daqui a alguns anos, quando ela olhar para as costas, provavelmente não vai enxergar somente os lírios. Ela vai lembrar de quando tinha acabado de completar 18 anos, vai lembrar da decisão, da primeira tatuagem grande, da sessão, de toda aquela fase da vida. E talvez seja justamente por isso que as tatuagens continuam sendo tão especiais.
Porque no final das contas, a gente não está simplesmente tatuando desenhos, a gente está registrando momentos e olhando para o resultado final, eu consigo entender completamente o porquê esse estilo de lírio está aparecendo tanto nas referências atualmente. Ele consegue ser delicado e marcante ao mesmo tempo, consegue ocupar uma área grande sem necessariamente ficar pesado, e principalmente permite criar composição que acompanha muito bem o corpo. Então, se você é mulher e está procurando uma tatuagem floral, talvez seja justamente por isso que você esteja vendo tantos lírios aparecendo no seu Instagram ultimamente. Eles realmente estão em altas, mas tem uma coisa que eu sempre falo: não faça uma tatuagem só porque ela está na moda. Pegue a tendência como inspiração, depois adapte para você, para que seu corpo, para que sua história, para o estilo que você realmente gosta. Porque tendência passa, a tatuagem fica. E agora eu quero saber de você. Você faria 2 lírios enormes nas costas ou ainda prefere uma boa e clássica rosa? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber qual dessas duas flores você escolheria. E se você está pensando em fazer uma tatuagem grande, delicada ou simplesmente tem uma ideia que está guardada há meses e nunca sabe por onde começar, me chama. Me manda referência, me conta a ideia e vamos conversar sobre como transformar isso em uma tatuagem que realmente faça sentido para você. Porque talvez a próxima transformação que você está vendo aqui no canal seja a sua.